Pede e receberás. Parece simples demais, não é? Mas se é assim tão simples, porque é que tantos cristãos vivem na escassez? Porque é que algumas pessoas oram e pedem a Deus durante 5, 10 anos e a vida delas nunca muda? Parece que os céus ainda estão silenciosos. Deus quer mudar completamente a forma como vês esse acontecimento, tanto para quem não acredita em Deus como para quem acredita. Existe uma habilidade que todos nós podemos ter de ter respondido todas as nossas preces, os nossos pedidos, as nossas vontades, desejos, ambições e sonhos. E se tu realmente dominares esta habilidade, a tua vida vai mudar completamente de forma radical. E é assim a arte de pedir da forma certa. Jesus deu-nos uma fórmula impressionante em Mateus 7, versículo 7. Isto serve para toda a gente. Pede e ser-te-á dado. Procura e encontrarás. Bate e a porta ser-te-á aberta. Mas reparar nisto de forma cuidadosa. Ele não disse talvez será dado. Ele disse que será dado. Então, se receber é automático, uma promessa certa, aonde é que está o problema? O problema não é no fornecimento de Deus, porque Ele é infinito e Ele está à espera de dar. O problema está frequentemente na forma como nós vimos e como pedimos. Para trocares os teus desejos vagos em resultados reais e palpáveis. Mas antes de começarmos, eu quero que faças uma ação de fé. Deixe e escreve nos comentários: estou pronto para receber. De forma sincera e honesta, claro. Muitas pessoas pensam que Deus é um Deus rigoroso, que retém todas as nossas bênçãos. Tudo aquilo que nós pedimos, Ele simplesmente retém porque não quer entregar por rigor, ou por autoridade, ou por disciplina. Mas isso não é verdade, porque Deus é como um bom pai, tem tudo de forma infinita pronta para te dar. A diferença é que existem princípios fundamentais e espirituais que, se os violarmos, se não fizermos segundo a sua vontade, as bênçãos não serão desbloqueadas. Porque elas existem e estão à nossa espera. Mas existe algo que as bloqueia. De forma visual podia ser uma porta e nós temos que ter essa chave para abrir a porta e receber as bênçãos. E isto, na verdade, é o que a maioria das pessoas não entende quando estão a orar, quando já acreditam em Deus e quando pedem. É porque não é simplesmente pedir perante o trono de Deus com a própria boca, com a sua própria vontade, mas sim através do Espírito. Qual é a diferença? Nós já temos Deus dentro de nós. Ele deixou-nos uma herança da sua parte, da sua existência, da sua bondade dentro de nós. E nós, quando oramos, não oramos no sentido de que nos falta alguma coisa, mas sim pela nossa própria autoridade enquanto feitos à semelhança de Deus, fazendo parte dele. Portanto, não nos falta nada, nós na verdade temos sim tudo o que é preciso dentro de nós, que nós estamos conectados com ele. Portanto, na verdade, somos nós próprios que bloqueamos o fluxo das dádivas, das bênçãos, das oportunidades, somos nós, a nossa consciência. Se nós percebermos que nós, dentro do nosso corpo, a nossa essência pertence já a Deus, nós fazemos parte dele, tudo é desbloqueado. Basicamente, ao invés de pedir, nós temos que agradecer, como se já tivesse sido entregue, porque na verdade já foi. Porquê? Porque Deus criou o tempo. Quando nós recebermos alguma coisa, ou quando nós pedirmos, ou no futuro que já recebemos, para Deus aconteceu tudo ao mesmo tempo. Para nós é que não. Nós temos uma noção de tempo. Isso pode levar um ano, um mês, um dia ou 10 anos. Para Deus é exatamente ao mesmo tempo. Por isso, pois pedidos não somos nós que precisamos dele, ele é que precisa de nós. Todos nós oramos no início de uma forma um pouco vaga. Nós dizemos: Deus abençoa-me, Deus melhora a minha vida, Deus melhora a minha situação, Deus abençoa-me. Mas o que é que significa abençoar? Quanto é que seria melhorar a tua situação? Por exemplo, não podemos entrar simplesmente num restaurante fino e dizer ao empregado: traga-me boa comida. Eles nem sequer vão saber o que é que te servir. Portanto, Deus é um Deus de ordem e de detalhe, de especificidade. Em Marco 10, quando o cego Bartimeu clamou em alta voz, Jesus fez-lhe uma pergunta estranha. Ele perguntou: o que é que queres que eu te faça? Será que Jesus sabia que o homem era cego? Claro que sim. Estava à vista de todos. Será que Jesus sabia que ele precisava que a visão fosse restaurada, que era o pedido dele? Claro que sim. Mas ele queria que o cego falasse especificamente. Rabbi, rabino, quero ver. A arte de pedir requer essa inteligência espiritual. Nós temos que ser específicos pelo que queremos. Não fales de forma geral. Fala realmente o que é que tu precisas. Queres sair das dívidas? Queres um novo emprego? Quanto é que precisas? Que salário é que precisas? Que tipo de ambiente no trabalho tu queres ter? Queres servir a Deus? Se sim, onde e como, quando, com quem. Quando tu fores realmente específico nos teus pedidos, a tua fé torna-se praticamente como um ímã.
e vais atrair todas essas coisas. E aí ele puxa-te nessa direção, puxa os recursos necessários da sua providência infinita do céu para ti. E aí nós temos que parar de murmurar de forma vaga, nós temos que ser específicos. Define hoje o que é que tu queres e escreve-o, pede a Deus de forma específica, vais ver que ele vai começar a responder. Às vezes, não da forma como nós pensamos. Às vezes o caminho não é como nós pensávamos. E é por isso mesmo que nós temos que ser específicos. Porque os nossos caminhos são mais baixos e inferiores aos teus, mais difíceis. Agora, deixa-me dar daqui uma imagem que vai mudar a tua vida. Imagina a riqueza, poder e a graça dele como um vasto oceano. Profundo, sem fim, sem fronteiras. O sucesso e a bênção no reino de Deus nunca têm escassez. Nunca. Se alguém tem sucesso, tem milhões na conta, não é essa a razão pela qual tu não tens. Não é porque essa porção de dinheiro desapareceu do mundo. Não, a verdade é que a porção dele foi-lhe entregue. A tua está à tua espera que tu a peças. Essa é a diferença. O oceano, na verdade, está sempre cheio. Sempre. É infinito. E nós podemos ir a esse oceano com uma colher, nós podemos pegar num balde, ou podemos trilhar um caminho, abrir um caminho para a nossa casa, para a nossa vida e simplesmente as águas fluírem por esse canal até à nossa vida. Essa é a vontade de Deus para nós. É o que Ele quer que nós façamos, que sejamos específicos, trilhemos o nosso caminho, as nossas dádivas, bênçãos, o que é que nós precisamos na nossa vida, abrimos o caminho e o oceano dele será derramado na nossa vida, na nossa casa, na nossa conta bancária, na nossa família. Quando pessoas pensam que não são dignos de pedir, podem pedir. Acreditem em mim. Peçam. Peçam por coisas que dignifiquem e glorifiquem o nome dele. Não luxúria, não para gastos, não para simplesmente fazer as tuas vontades. Alinha-se com a vontade dele e aí tudo vos será entregue, tudo será dado. Esse é o segredo. Na verdade, o tamanho do nosso recipiente, da nossa casa, é equiparável e igualável ao tamanho da nossa fé. Quanto maior a tua fé e alinhado com a vontade dele, maior será a tua bênção. Mais tu podes pedir e mais tu vais receber 100%. Não diminuam simplesmente o vosso pedido, porque vocês estão a pedir ao dono do universo, quem criou tudo e continua a criar. A ciência diz que o universo é infinito, continua em expansão, continua a multiplicar-se, continua a crescer. Vocês podem pedir, peçam, mas agradeçam por aquilo que já têm. Há uma expressão que se diz: trabalha mais em ti mesmo do que no teu emprego. Não está a dizer para não trabalhares no teu emprego e que não devemos trabalhar, mas devemos trabalhar ainda mais em nós. Porquê? Porque o rendimento, o nosso salário que nós ganhamos nunca ultrapassa o crescimento pessoal. Ou seja, o nosso valor, aquilo que nós produzimos enquanto ser humano, é, por consequência, o nosso salário. Se alguém te entregasse agora na tua mão 1 milhão de euros, mas a tua vida interior ainda não está resolvida, esse dinheiro vai desaparecer, vai ser gasto, regressará ao nível que estás preparado para tu gerir. Ou seja, se não estiveres preparado para gerir 1 milhão, nunca te vai ser dado 1 milhão. Na Bíblia há uma passagem sobre uma viúva e Elias disse-lhe para ir buscar mais vasos vazios emprestados, porque o azeite continuava a ser produzido, o azeite continuava a aparecer, o azeite continuava a fluir, mas já não tinham vasos. Não quer dizer que o problema esteja no azeite e na produção, mas sim nos nossos recipientes, na nossa capacidade de receber. Nós precisamos de mais vasos. Nós precisamos de um vaso maior. Precisamos de ser mais capazes. Nós precisamos de aumentar a nossa capacidade. Não Deus. Deus é o Todo-Poderoso, capaz de dar tudo aquilo que tu precisas. Mas agora, precisas trabalhar em ti. Precisas te entregar a 100% a Deus. Precisas precisas de mudar o teu coração, as tuas vontades, os teus interesses. Esquecer-te do dinheiro, que o dinheiro não tem valor e preocupar-te com realmente aquilo que importa. Precisas de mudar o interior, o teu carácter, a forma como vês o mundo, o teu dia-a-dia, palavras que tu dizes têm poder em ti. O que é que precisas de aprender mais? O sucesso é algo que tu atrais pela pessoa que tu te tornas. Quanto melhor tu és, mais vives em paz, tranquilidade, sabendo que estás a crescer pessoalmente, tudo virá por consequência. E muitos cristãos vivem nessa esperança morta e vaga, à espera que Deus os abençoe só porque sim. As Escrituras dizem: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra, também, por conhecimento de Deus. O teu problema, na verdade, nunca é, ou por muitas vezes não é, falta de dinheiro. O problema às vezes é falta de ideias, falta de sabedoria para criar um fluxo na tua vida, falta de uma relação com Deus, sabes qual é que é a vontade dele. E acredita em mim, a vontade dele é para que tu sejas abundante em tudo, tenhas sucesso, tenhas uma vida feliz, plena, cheia de amor. Essa é a vontade dele. Porque é que nós não o temos? Mas nós estamos errados. Diz não há inveja, diz não há comparação, e estuda a palavra de Deus. Entra em comunhão com ele. Começa a querer conhecê-lo intimamente. Vais começar a perceber que ele realmente só quer o melhor para ti e que o problema somos nós e não ele.
Isso é o mais importante. Nós devemos caminhar pela fé e não pela nossa visão, mas uma fé sem obras, sem trabalho, também é morte. Precisamos de um equilíbrio. Temos que ter fé, temos que ter esperança, temos que acreditar em Deus a 100%, porque esse é o tamanho das nossas dádivas, das nossas bênçãos. Mas temos que trabalhar para isso. Temos que conhecê-lo melhor. O trabalho e disciplina é em conhecê-lo melhor, é em saber mais qual é a sua vontade, mais qual é a sua palavra e as suas promessas. Começa por ler a Bíblia 5 minutos por dia, depois 15, 30 minutos. Começa a orar 5 minutos. No final do mês já estás a orar 30 minutos. Não tentes vencer o sistema ou criar atalhos. No reino de Deus não há atalhos. Apenas o caminho da fidelidade. Ser fiel com Ele 100%. Confiar no caminho dele a 100%. Quando tu és digno de confiança, Ele confiar-te-á cidades. Vai aos comentários e escreve por algo que tu já estás a confiar ou por algo que tu precisas de confiar mais em Deus. Faz isso como um pedido a Deus, escreve um amém no fim e vais ver que esse pedido vai ser realizado. Ora sobre esse pedido. Pede a Deus, agradece-lhe como se já tivesse sido dado e começa a trabalhar mais em ti. E vais ver que a tua vida vai mudar. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar um like. Nós agradecemos, que ajuda a crescer o canal e a chegar a mais pessoas que precisam de ouvir esta mensagem. Subscreve para não perderes mais nenhum vídeo e nós vemo-nos numa próxima. Tchau, tchau.